Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória. O sermão de hoje tem por título Um Sermão sobre o Sermão. Nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Esse é um sermão bem complexo pelo ponto de vista humano, porque ele aborda todas as características que um sermão precisa adotar. Ele entra nos mais variados aspectos do comportamento humano. Ele traz uma série de diligências acerca do comportamento na presença de Deus e dos homens. E ele tem que trazer a cada um de nós a certeza de que ele é o sermão, não é apenas um sermão qualquer, porque é um sermão proferido pelo próprio Senhor Jesus. Muitos pregadores ficam frustrados até ao ver esse sermão e pensarem assim: como foi possível não ter esse tipo de pensamento tão completo? Ao mesmo tempo, muitos outros se veem agraciados por estarem na presença de um sermão que veio da própria boca do Filho de Deus. Quero compartilhar apenas uma pequena parte desse sermão, o Sermão do Monte. Ele ocupa 2 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. E eu farei a leitura de como ele começa e de como ele termina. E depois vamos discorrer acerca de algumas ideias que o Senhor Jesus traz, alguns desafios, algumas propostas tremendamente poderosas. Nos diz assim a palavra, Mateus 5, versos 1 e 2. Vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e ele vai dizer, e vai dizer, e vai dizer, bênção pura. Eu fico imaginando como aquelas pessoas ficaram extasiadas, bebendo do que o Senhor Jesus estava falando. E ele termina no capítulo 7, versos 28 e 29, dizendo assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse sermão é importante demais para os cristãos, porque ele traz 3 questões fundamentais para a fé cristã. Em primeiro lugar, ele traz a ideia de que o cristão precisa ser atraído pela justiça. Em segundo lugar, o sermão traz uma ideia de que precisamos nos envergonhar do nosso desempenho enquanto cristãos. Em terceiro lugar, esse sermão traz todos os recursos para sonharmos novos sonhos. Sonhos de um mundo melhor. Sonhos no cumprimento da palavra de Deus. Sonhos no cumprimento desse sermão. Quando é que esse sermão começou? No início do ministério público do Senhor Jesus. Logo após o seu batismo e a tentação, Jesus começa a anunciar o reino de Deus que já havia sido proposto no Velho Testamento. E ele enfatiza que os seus verdadeiros discípulos precisam ser pessoas diferentes do mundo. Pessoas que precisam impactar, influenciar, contagiar as pessoas com a doutrina da justiça e a doutrina do Evangelho da paz. A possibilidade de nos vermos dentro de um padrão de conduta que agrade a Deus. Se a igreja tivesse, ao longo dos tempos, cumprido a risca, colocado em prática o padrão bíblico, o padrão ético que esse sermão oferece, hoje o mundo seria diferente e as igrejas seriam como o sonho de Deus. Igrejas cumprindo o padrão de Deus e não o padrão de homens. Igrejas imitando o próprio Senhor Jesus e não apenas tendo um senso de religiosidade que às vezes é completamente deturpado e distante do que nos prega o Sermão do Monte. O sermão vai trazendo uma série de etapas. E eu vou ler aqui na Bíblia os títulos de tal forma que a gente vá se deliciando com a profundidade do ensino do Senhor Jesus. Ele começa dizendo sobre as bem-aventuranças.
Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele nos traz promessas, mas ele nos coloca um desafio tremendo e ele traz duas propostas sensacionais, extremamente atraentes. Traz a proposta de sermos sal e de sermos luz, num mundo que não tem sabor e que vive dominado pelas trevas. Depois ele argumenta que não veio para quebrar ou para deixar de lado a lei, mas sim para cumpri-la. E ele completa o que foi dito aos antigos acerca de várias questões. Trata do adultério, trata dos juramentos, da vingança e do amor ao próximo. Ele prossegue o seu sermão e no capítulo 6 ele vai falar sobre justiça. A justiça que muito excede a dos escribas e fariseus. Nem sempre estamos atentos ao senso de justiça. A justiça de Deus é completamente diferente da justiça dos homens, porque a justiça de Deus é recheada de sabedoria, de amor e de interesse em trazer bênção à vida das pessoas. Quando o Senhor Jesus coloca que a justiça tem que ser excedente, além, completamente diferente da justiça dos escribas e fariseus, ele estava aqui trazendo uma denúncia. A justiça tem que partir de um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, ele já havia falado. Inclusive, o texto-chave do Sermão do Monte é o versículo 8 do capítulo 6, que nos diz exatamente assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. É isso. O Senhor Jesus sabe de tudo, mas ele faz aqui um desafio. Não busquem ser semelhantes a quem não me conhece e que pensa estar cumprindo a lei, pensa que está vivendo a verdadeira justiça que me agrada. Não vos assemelheis a eles. Ele faz uma proposta de nos assemelharmos ao próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, e não a eles. Está se dirigindo aqui aos escribas e fariseus. Vemos dois grupos que são muito citados por Jesus. Os escribas são os mestres da lei. Algumas pessoas afortunadas que tinham um certo nível de estudo eram os doutores, os senhores da lei, eram considerados mestres. Já os fariseus eram judeus piedosos e que atuavam na média e na alta cúpula da sociedade. Eram pessoas bem vistas, mas eram muito recriminados pelo Senhor Jesus. Acerca dos fariseus, o Senhor Jesus falou que eram raça de víboras, hipócritas, porque eles cumpriam à risca a lei para satisfazer a visão dos homens, mas eles não tinham o amor no seu coração. Todo o seu comportamento aparentemente era perfeito, mas faltava a base, que é justamente o que esse sermão ensina: a justiça de Deus acima da justiça dos homens. A lei de Deus permeando a vida do cristão, de tal forma que tudo leve as pessoas a pensarem em Deus. O que Deus espera de mim, o que Deus requer de todo cristão: não vos assemelheis a eles. Hipócritas, fariseus e os escribas, que se escudavam em seus estudos no conhecimento aparente, superficial da lei, e se colocavam já como justificados em função disso. Os religiosos formais, ainda hoje é assim, se cumprimentam, se saúdam, se abraçam. Vem agora o ensino de Jesus no Sermão do Monte. O verdadeiro cristão não faz mais do que a obrigação em abraçar o seu irmão, mas ele tem que amar. O cristão tem que amar até mesmo os seus inimigos. No capítulo 7, o Senhor Jesus vai falar que o julgamento temerário é proibido, fala que não devemos dar
o que é santo aos cães, é a mesma. Ele incita os seus discípulos a orar. É uma exortação veemente, porque só consegue cumprir a lei e viver a justiça de Deus aquele que cumpre o que a palavra diz acerca da oração. Orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Fala das duas estradas, a estrada estreita e a estrada larga, o caminho estreito e o caminho largo. E muitos vão pelo caminho largo porque ele é mais fácil. O caminho estreito exige muitos desafios, exige o cumprimento do que está pregado no Sermão do Monte, o sermão, palavra do Senhor Jesus. Fala dos falsos profetas, do dano que vem sobre quem crê e do dano que vem sobre quem prega sendo falso profeta, não sendo verdadeiro instrumento de Deus na vida das pessoas. Fala dos dois fundamentos, construir a casa sobre a rocha e construir a casa sobre a areia. E é claro, ninguém precisa ser arquiteto, ninguém precisa ter um conhecimento profundo sobre construção para saber que uma base de areia é uma base que condena a construção. Quanto mais firme a base, mais firme, mais forte, mais protegida está a construção. E ele fala então de dois fundamentos e se coloca como a rocha. Quem não constrói a vida sobre a rocha está construindo a vida sobre a areia e é muito frágil essa construção. A firmeza da vida está em ter Jesus como o grande fundamento, a rocha. O próprio Senhor Jesus quer ser a rocha na minha vida e na vida de cada um de vocês. O sermão, na verdade, é um resumo de todo o ensino do Novo Testamento. Fala sobre o sistema de valores, princípios cristãos que devem reger o comportamento dos discípulos de Jesus. Fala do padrão ético e comportamental, não apenas do que é escrito, mas como isso deve ser colocado em prática. Faz uma crítica severa acerca da devoção religiosa. Por exemplo, ele coloca a religiosidade como algo que deve partir do coração, fundamentado no próprio conhecimento do Cristo, o Filho de Deus, no próprio conhecimento da palavra e não vãs repetições, palavras repetidas que não expressam o que de fato vai no coração. Quando a Bíblia coloca acertadamente que a boca fala do que está cheio o coração, é na certeza de que quem quer colocar isso em prática tem o coração pautado nos ensinamentos do Senhor Jesus e os cumpre. É lei, lei que deve ser cumprida. E ele também coloca um estilo de vida pautado em padrões éticos, padrões de fé, padrões de ensino que tem que permear os relacionamentos humanos, fazendo com que nós vejamos o próximo como alguém igual ou superior a nós. Quando a Bíblia coloca de graça recebestes, de graça dai, precisamos dar ao mundo uma palavra de salvação em Cristo Jesus. E aqui está uma grande sugestão. Pregue o Sermão do Monte. Mostre às pessoas que você vive o Sermão do Monte. Você faz parte da filosofia de Cristo, de um novo mundo, debaixo da lei de Deus e pautado no amor. Quando olhamos esse sermão, na certeza de que vem da parte de nosso Deus, na boca do próprio Filho de Deus, nós precisamos encarar a grande, dura e triste realidade. O mundo está do jeito que está. O mundo jaz no maligno, porque os padrões não são utilizados, porque os padrões de Cristo, pregados no Sermão do Monte, não são colocados em prática pela Igreja de Deus. Ao lermos esse sermão, pelo menos 3 perguntas devem vir à nossa mente. Primeira pergunta: o sermão foi, de fato, proferido pelo Senhor Jesus? Essa é uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. Em Lucas 6,
de 20 a 49. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, o próprio Senhor Jesus coloca o seu sermão registrado como sendo um ensinamento perpétuo para todos nós. Nos dois textos, o sermão é apresentado pelo Senhor Jesus. O sermão oferece o mesmo contexto nos dois textos. No início do ministério público de Jesus, num monte lá na Galileia. Mateus registra no final do capítulo 7 a reação das multidões em relação ao que Jesus falava e destaca a autoridade com que Jesus falava. A segunda pergunta: o Sermão do Monte, após tanto tempo, ainda é relevante? Sim. Ao observarmos o capítulo 5, o verso 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. É um sermão relevante, atual, tão atual quanto no momento em que foi proferido pelo Senhor Jesus. E da mesma forma como o Senhor Jesus estava cercado de discípulos, hoje ele quer ter também discípulos à sua volta, seguindo o mesmo ensinamento. O sermão tem como alvo as pessoas que já foram regeneradas pelo Senhor Jesus, alcançadas pelo poder da fé, pessoas que tiveram vidas transformadas, pessoas que se declaram, vivem, agem como verdadeiros discípulos. Exige um padrão diferenciado nos relacionamentos, tendo como ponto de partida um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. É sim relevante, sempre será relevante. A terceira pergunta que o sermão nos traz como desafio: os padrões éticos pregados no Sermão do Monte são factíveis? Podem de fato ser colocados em prática? Há pessoas que dizem que são ensinos atraentes, interessantes, mas que são inatingíveis. Mas Deus não colocaria esse tipo de ensino para os seus discípulos, porque Deus é o Deus de verdade. O que Deus coloca é completamente factível, é completamente possível de ser colocado em prática. Mas há uma condição para cumprir o que está proposto nesse sermão. É necessário, em primeiro lugar, que haja um senso de justiça não estampado no papel, na letra, mas um senso de justiça gravado no coração. Quando o salmista declara a Deus: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é disso que ele estava falando. Da justiça de Deus gravada no coração, impactando a vida, mudando a nossa maneira de ver a realidade física e espiritual e nos trazendo um desejo cada vez maior de vivermos a justiça de Deus num mundo injusto. Quero concluir essa mensagem. Este sermão, ele é completo, porque resume o ensino de todo o Novo Testamento. E sim, foi proferido por Jesus, sim, ele é relevante, sim, ele é factível. Mas é importante entendermos que só os regenerados não só entendem, mas colocam em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. O Sermão do Monte, perfeito sermão de Jesus, mostra como deve ser a perfeita vida dos cristãos. Mostra como deve ser a perfeita vida espiritual dos cristãos. E geralmente as pessoas não estão muito atentas. Algumas pessoas não sabem sequer onde fica o Sermão do Monte na Bíblia. Não pararam para se deliciar com a leitura e a meditação e a reflexão, se ele é colocado ou não em prática na própria vida de quem está lendo. Que a partir desse momento entendamos isso. É um sermão perfeito, porque quem proferiu é perfeito. E ele quer de cada um de nós que sigamos rumo à perfeição. Que o Sermão do Monte impacte
de uma forma tão tremenda a sua vida, que você não se conforme com os padrões do mundo, mas se molde aos padrões do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.